coisas eu estava recordando, já que umas coisas inéditas que a gente trouxe para cá, quer ver? 4 coisas importantes Ah, na minha vida profissional. Capina elétrica, a primeira aplicação de capina elétrica em Santa Catarina, foi aqui na frente. capina? É capina elétrica, onde eu quero te mostrar um O negócio. que é capina elétrica? É uma forma de evitar o uso de agrotóxico e controlar o mato nas cidades. Ah, é? É, com o uso de tratorizado. Sim. E porque tem uma norma técnica da Anvisa desde 2016 que proíbe o uso de agrotóxico na cidade. Sim. Por causa de muita gente transitando, né? Então a capina elétrica foi uma. Primeiro bananal tecnificado na várzea, foi aí do falecido Norberto Leite, Sim. na frente da lanchonete deles aí. Primeira, depois foi o que é isso que eu anotei aqui. O bananal, o cultivo protegido, que é o cultivo em estufas, Sim. sabe, em plástico. Sim, sim. Quando fui presidente da 25 de julho, a gente fizemos uma série muito grande aqui todo mundo começou a copiar e a gente ficou feliz da vida. E a primeira agroindústria familiar de processamento de leite de Santa Catarina foi aqui na Estrada da Ilha, no Mauro Krickeldorf. Sei o que é. Essas 4 coisas, eu digo, puxa vida, a gente Foi pioneiro. foi pioneiro. Interessante isso. Ah, pô. Agora tu fica pensando o que você fez na vida, né? Sim. Sim. Essa é aquela hora de recordar. Aí tu fica pensando nisso. Tá liberado? Ah, então vamos lá. A hora. Muito bem, gente, estamos começando aqui mais um quadro Conte a Sua História aqui no programa Blitz 87, aqui na Rádio Piraberaba. Hoje estou recebendo uma das pessoas que ajudou, colaborou muito para o desenvolvimento de Piraberaba, principalmente na área rural. Estou recebendo hoje no quadro o seu Anselmo Cadorim, muito conhecido aqui na região de Piraberaba, muito querido aqui na região de Piraberaba, é o nosso entrevistado de hoje. Tudo bem, seu Anselmo? Tudo bem, muito obrigado, Diego. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Povo todo de Piraberaba também. Um nosso abraço. E cumprimentar por esse quadro bonito que você imaginou e coloca em prática, porque isso revela efetivamente as ações das pessoas e a gente fica sabendo o que cada um pode contar um pouco da sua história, né? Ficou muito bom. Muito bem, seu Anselmo, vamos começar então contando um pouquinho da sua origem. O senhor Anselmo, ele é natural de Piraberaba, nasceu em Piraberaba. Da onde que é o senhor Anselmo Cadorim? Eu sou natural de Nova Trento, descendente de italianos. É uma família muito religiosa, 8 padres, 10 freiras. E eu me criei em Nova Trento até os 15 anos. Nesse meio tempo eu tive um problema de saúde muito sério, fiquei 3 anos hospitalizado, quase perdi a minha perna esquerda. Mas aí, por uma ação de inspiração, né, espiritual, recorri ao padre Reus, e no dia que era para cortar minha perna, mudou tudo, da noite para o dia. Foi um milagre que aconteceu aí. Padre Reus é muito conhecido no Rio Grande do Sul. E aí eu continuei no meu processo de caminhada, estava preparado para ir para o seminário. Aí mudou a regra do jogo, que é depois do primário. Antes entrava no seminário depois do primário, daí o meu tio padre disse, não, agora mudou, só depois do segundo grau. Aí depois do segundo grau o caminho foi outro, né? E aí, então eu fiquei lá em Nova Trento até os 15 anos. Mas quando aconteceu essa situação da perna, o senhor tinha quantos anos? Tinha dos 8 aos 11 anos. É certo, Aí passei no hospital de Brusque, Florianópolis, São Paulo. certo. Seu Anselmo, quando o senhor nasce, nos primeiros anos de vida ali em Nova Trento, né, o senhor tinha quantos irmãos? O senhor conviveu com quantos irmãos, mais pai e mãe em Nova Trento? Nós somos em 6 irmãos, né? Até o meu nome de bem-vindo, Anselmo Bem-vindo, tem uma história, porque o meu primeiro irmão mesmo, ele nasceu e morreu. Sim. Daí quando eu nasci, ficou até uma disputa aí, porque italiano estava puxando para um lado e para o outro. Meu pai queria me colocar o nome de Benvenuto. Aí a minha mãe já disse não. Aí puxaram por Bem-vindo Cadorim. Ah, também não.
Aí vamos fazer uma misturinha. Como é que vai ser no futuro, né? Bem-vindo. Até nós temos um bem-vindo aqui, tu vê, né? E aí ficou então Anselmo Bem-vindo, em razão dessa questão do meu primeiro irmão que faleceu. Muito bem, qual que era a atividade de sustento da família em Nova Trento, seu Anselmo? Os seus pais, né, sustentavam a família de que maneira? Sempre na construção civil. Todos da minha família na construção civil. O único que saiu do caminho da construção civil até hoje fui eu. Fui para agronomia porque, por causa do acidente da minha perna, a minha tia, que era freira, disse: olha, Anselmo, eu acho que você não vai ter resistência para trabalhar na agricultura e muito menos na condição de pedreiro, serviço muito pesado. E isso vai te trazer problemas sérios. Eu vou te dar uma orientação. Vai para o colégio agrícola. Vai para o colégio agrícola e fui para o colégio agrícola em Camboriú. Então, aí segui o caminho da agronomia, né? Foi um conselho, então, da tia? Da minha tia, que inclusive fez todo o processo de beatificação e santificação da Santa Paulina. Olha só. Ela ficou 20 anos no Vaticano. O João Paulo II ainda dizia para ela, né? O Santo João Paulo II. Célia, eu quero que você seja a minha advogada, porque ela fez 3 processos. Da Santa Paulina, da Berkenbrock, lá do sul do estado, e do Frei Galvão. Olha só. Foi tudo ela. E o senhor chega na Escola Agrícola de Camboriú quando? Em que ano? Em 1970, 1º de março de 1970. E, senhor Anselmo, desde quando o senhor começou a estudar agronomia, o senhor nunca teve nenhum tipo de dúvida em relação a essa profissão? O senhor sempre teve certeza de que estava no caminho certo? Era realmente a agronomia que o senhor queria fazer? Boa pergunta, porque lá em casa a gente praticava agronomia. O italiano que não tem um parreiral não era um italiano de verdade, né? Então o grande parreiral lá em casa, nós fazíamos em torno de 1000 garrafas de vinho por ano. E quem cuidava mais disso mesmo era eu, porque eu sempre fui o mais velho da turma, né? Certo. E o meu pai sempre fora, fazendo construções e tudo. E aí as primeiras coisas de tecnificadas de agronomia em Nova Trento foram adotadas pelo meu pai, mesmo sendo da profissão de pedreiro, porque nas áreas que nós tínhamos lá, ele trazia o engenheiro agrônomo de outra cidade, do tempo que era a Caresc, que hoje é Pagre. Sim. Então vinha um engenheiro agrônomo de outra cidade para nos orientar e ele fazia as reuniões com os agricultores aí e transmitia a parte técnica para todos os agricultores no terreno do meu pai. Muito bem. Seu Anselmo, lá em Camboriú, quando o senhor começa a estudar agronomia, logo aos 15, 16 anos, né? Como que o senhor se mantém? O senhor se afasta da família, o senhor vai morar em Camboriú, é isso? Colégio Agrícola interno. Na época tinha um internato, custo zero, colégio federal. E custo era só de deslocamento, não tinha mais nada. Era ir para casa e voltar, e aí tinha dormitório, comida, tudo, custo zero. Certo. Me formei ali no nível médio. Certo. E a formatura, o senhor se forma com quantos anos? Com 18. 18. Certo. E depois dessa fase do estudo, Camboriú, para onde que a vida dirige o seu Anselmo? Então aí chegou o momento do teste de vestibular, né? E qual era a opção? Na época, em Santa Catarina, não tinha faculdade de engenharia agronômica. Aí a Secretaria de Agricultura fornecia uma bolsa de estudos. Certo. E nós, para quem ia estudar em Pelotas, não tinha grana, tinha uma bolsa de estudo. Fiz o vestibular em Pelotas, passei, ganhei a bolsa de estudo. E aí por isso que fui para Pelotas, né? E lá continuei meus estudos, fiz a faculdade, saí lá, a faculdade eram 4 anos. Fiz ela em 3 anos e meio. Louco para sair para ganhar um dinheirinho para sobreviver, né? Sim. Porque a coisa sempre foi difícil, né? Certo. E aí saí, tive uma grande oportunidade grandes oportunidades de trabalho, acabei conhecendo o trabalho do serviço de extensão rural, certo, que foi a chamada Caresc, que hoje é Pagre. Certo. Fiz o teste aí, fui contratado. Certo. E permaneci na Epagre
por toda a minha vida profissional. Muito bem, mas o senhor sai de Pelotas, que é Rio Grande do Sul, e volta para Santa Catarina para trabalhar. Que era um compromisso de quem tinha recebido a bolsa, Sei. sabe? Trabalhar 2 anos no estado de Santa Catarina, pelo menos com a compensação da aplicação dos conhecimentos pelo dinheiro recebido. O senhor entra no que hoje é EPAGRE, né? O senhor entra em que ano? Em 1º de agosto de 76. E onde o senhor permaneceu durante toda a sua vida profissional. Exatamente. Muito bem. Como que entra Joinville e Piraberaba na história do seu Anselmo? Então, daí a Acaresc, na época, determinava os municípios para cada extensionista, que é o engenheiro agrônomo extensionista, faz a extensão. Certo. Vim para Jaraguá do Sul. Em Jaraguá do Sul, fiquei 2 anos. Aí, internamente, me removeram para Joinville e trabalhar no escritório de Joinville. Aí, passou um certo tempo, veio mais um colega, dividimos o município em 2 partes. Eu fiquei com a região de Piraberaba, já porque eu tinha uma certa tendência de trabalhar com hortigranjeiros, com gado de leite, com fruticultura, e era onde aqui mais se concentrava. No lado da Vila Nova já era mais a parte de grãos, então eu disse, não, eu fico com Piraberaba. Aí, logo em seguida, nós casamos. Eu casei, eu e Maria casamos. O senhor tinha quantos anos quando chega em Piraberaba? O senhor tinha quantos anos? Tinha 27. 27. E aí nós vamos fazer um parênteses nessa vida profissional do senhor Anselmo, porque o senhor falou do casamento, né? Então, assim, ó, que nesse período o senhor se casa com a Dona Maria Cadorim, mas o senhor conhece ela onde? Ah, boa pergunta. Lá na nossa faculdade. Eu já estava lá e ela chegou Em Pelotas. em Pelotas. Ela, na verdade, queria fazer arquitetura. Na hora da inscrição, ficou na dúvida e foi para agronomia. Olha só. Porque se tivesse feito arquitetura, a gente não teria se encontrado, que eram campos separados. Sim. Foi para agronomia. Aí eu estava já mais tempo na faculdade e recebemos eles, como na época se chamavam os bichos, né? Sim. O bicho é quem chegava na faculdade, né? Os primeiros alunos, né? Conheci ela aí e foi amor à primeira vista, como se diz no TS. Foi. E daí vocês começam a namorar na faculdade e desde lá a vida de vocês não se separou mais. Noivamos lá na faculdade, inclusive. Sim. E no tempo de faculdade ainda. E aí vim pra cá, né? Daí eu me formei, vim pra cá e ela veio junto. Sim. Bom, aí chegou aqui como engenheira agrônoma também, Sim. trabalhar com agronomia. Teve várias oportunidades para ser professora de biologia, essas coisas e tal. Acabou caindo na Fundação 25 de Julho, a primeira engenheira agrônoma da Fundação 25 de Julho. Olha só. E aí vocês chegam aqui em Piraberaba, vocês se casam em Piraberaba, né? Nós casamos em Erechim, Em Erechim, que é a terra dela. que é até muito bem. E aí, mas nesse período que vocês se casam, vocês já estão próximos de Piraberaba? Sim, eu já trabalhava em Joinville, Sim. né? Casamos e fomos morar no Floresta Certo. por 2 anos. Daí, como eu trabalhava aqui, ela estava na fundação. O caminho foi encontrar um espaço em Piraberaba para facilitar a nossa vida. Num dos belos dias, passei por aqui e tinha uma lavoura de aipim aqui. E mais uma placa ali no meio, vende-se. Olha, aquilo foi tudo que eu precisava, né? Fui ali, era do falecido Grapper, Eugênio Grapper. Aí ele disse, não, eu vendo. Vendeu um pedaço, vendeu esse pedaço aqui. Depois nós compramos o segundo pedaço aqui. E aqui nos estabelecemos em 1º de maio de 81. O Matheus tinha 15 dias. O Matheus nasceu dia 16 de abril de 81. Mas o Matheus nasce em Joinville já. Sim, o Matheus nasceu em Joinville. E vocês moravam no Floresta. E Isso. Matheus, com 15 dias, vocês compram esse terreno para a gente localizar o pessoal, bem em frente ao SEI Caixinhos de Ouro, aqui no centro de Piraberaba, né, na esquina da rua João Eberhardt, com essa rua, como que É Pastor Jorge Burger. Isso. Muito bem, então aqui no centro de Piraberaba, esse é o local que o senhor Anselmo tá descrevendo para nós aqui. E aí vocês encontram esse espaço, aqui se estabeleceram e nunca mais saíram. E nós estamos falando aí, senhor Anselmo, então, de mais de 30 anos. 40 anos já, né? 42 anos.
42 anos aqui. Aqui nós sofremos com enchente também, né? Naquela grande enchente, né? Mas aqui, no começo, foi muito difícil, né? Na verdade, para construir a casa, nós comprávamos um pouco de material de construção, tipo os banheiros, e deixava estocado no apartamento que nós morávamos lá no Floresta. Sim. E aos pouquinhos a gente foi construindo a nossa casa. Viemos para cá, não tinha ambiente nenhum, não tinha as janelas mal e mal estavam colocadas, não tinha vidro nas janelas, não tinha piso, não tinha nada. Era só a nossa caminha ali. Sim. E sala vazia e etc e tal, né? Fomos construindo aos poucos, conquistando. É por isso que você falou, mas são 70 anos, somando o meu e da Maria profissionalmente, são 70 anos aqui nesse ambiente. Seu Anselmo, falando ainda da sua vida profissional, o senhor começou trabalhando no que hoje é Epagre, na época tinha outro nome? A Caresc. A Caresc, hoje é Epagre, mas o senhor também teve uma atividade na Secretaria de Agricultura do município, porque a Epagre é vinculada ao Estado, mas o senhor também teve uma experiência na nossa Fundação 25 de Julho, né? Isso, eu estava na Epagre, aí houve um convênio, eu fui cedido para ser o presidente da Fundação 25 de Julho, de 93 a 96 no governo do Frade. Certo. E depois desse período, antes desse período ainda, eu fui cedido para o setor leite, que foi instalada aqui uma cooperativa, a do Vale. Trabalhei 5 anos ali. E fui para a fundação, fui para a diretoria da Epagre em Florianópolis, 4 anos. E também, nesse período todo, eu trabalhei 5 anos em Garuva, no escritório de Garuva, só que eu ia e voltava todos os dias. Certo. Profissionalmente foi esse manejo meu aqui. Certo. Como presidente da fundação, o senhor, antes aqui da gente iniciar a gravação, o senhor falava de algumas atividades que o senhor se orgulha, inclusive, né? Que o senhor foi pioneiro, que o senhor ajudou a trazer aqui para a região de Piraberaba. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas conquistas, né? Desse trabalho que o senhor deixou também, esse legado que o senhor deixou para a nossa agricultura aqui. Foi um período muito produtivo, viu, Diego? A fundação sempre foi muito reconhecida no Estado. Você mesmo diz isso. Eu já te ouvi falar isso por várias vezes. E é verdade. A fundação tem um corpo técnico muito interessante, muito grande. E lá eu me senti bem. Nós trabalhamos efetivamente nesse sentido de construir uma agricultura diferenciada. E entre elas, nós trouxemos 2 coisas inéditas para Joinville, que foi o cultivo protegido, ou seja, as estufas. Nunca tinha sido colocado nenhum em Joinville. E o segundo foi a primeira agroindústria de processamento de leite de Santa Catarina aí, que foi instalada na Estrada da Ilha, na propriedade do Mauro Krickeldorf. Sim. Foram duas ações assim bem fortes que se desenvolveu ali na fundação, além de toda uma reestruturação que nós conseguimos dar à fundação na época, né? Abrimos o escritório da Vila Nova, porque era muito distante as pessoas virem até aqui da Vila Nova até Piraberaba. Para te dar um exemplo, no primeiro ano, em média vinha assim 3, 4 pessoas por mês em Piraberaba no escritório. Quando eu percebi isso, eu disse, não, nós vamos abrir um escritório na Vila Nova. E abrimos um escritório na Vila Nova, no primeiro mês, 150 agricultores foram para o escritório. Eles registravam para dizer, não, nós não vamos inventar nomes. Deixei um caderno sobre o balcão, todo agricultor que viesse, a secretária pedia, por favor, assine que o senhor esteve aqui no escritório. Então, eram 150 assinaturas deles mesmos naquele caderno. Ou seja, era a prova de que ele esteve lá. Havia uma carência de assistência técnica para aquela região. E quem foi para lá foi até o colega engenheiro agrônomo. Nós montamos uma equipe lá com um extensionista engenheiro agrônomo, uma extensionista, uma mulher também para ajudar a parte da família, das esposas. Sim.
e uma auxiliar de escritório. Ficou a equipe completa, como era o serviço de extensão. Nós pegamos aí outro detalhe interessante na época, você me faz lembrar agora, foi dividir o município em regiões. Como o escritório do serviço de extensão, um por município. Então eu peguei a Vila Nova e aqui a região de Piraberaba e nós dividimos em regiões e coloquei equipes. Porque assim, se você vem aqui na minha casa uma vez, é uma coisa, mas se você vem várias vezes, gera uma confiança, né? E então o extensionista, tendo só uma região pequena de trabalho, ele tinha a oportunidade de voltar na mesma casa várias vezes, até gerar confiança entre o produtor e o técnico. Foi o que a gente conquistou e deu um trabalho de grande repercussão. Porque essa geração de confiança abria as portas, inclusive, para a aplicação da tecnologia. Muito bem. Seu Anselmo, hoje o senhor está, da profissão, o senhor está aposentado? Como engenheiro? Da profissão, não, da atividade. Da atividade de empregado. Sim. Mas hoje o senhor ainda participa, por exemplo, de outras atividades, como, por exemplo, da Associação dos Engenheiros Agrônomos, né? Isso. Eu fui agora de 2018 a 2021 presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos, que me deu a oportunidade de trazer para Santa Catarina um trabalho inédito, que é a capina elétrica. Nós fizemos um fórum lá no Instituto Federal, em Araquari, reunindo mais de 200 pessoas de várias partes do estado, discutindo o uso da química no controle de plantas daninhas na cidade e também no campo, aí entre a parte química e as alternativas que se poderia ter para evitar o uso de agrotóxicos. Certo. E aí, entre tantas coisas que apareceram lá, apareceu a capina elétrica, uma empresa de São Paulo, que é a Zaço Brasil, e fez a demonstração dela do que era a capina. Eu nunca tinha ouvido falar de capina elétrica. E aí ficamos conhecendo essa tecnologia inédita no mundo, mais brasileira. Certo. E acabou vindo para cá. Nós fizemos a primeira aplicação da capina elétrica aqui em frente de casa, uns 15 dias depois daquele evento de 2018. E a partir daí eu me tornei um representante estadual da Zaço Brasil, que hoje tem a patente da tecnologia sediada na Suíça e já adotada pelo mundo inteiro. O mundo inteiro. A Alemanha, inclusive, França, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, México, todos já adotando tecnologia e desenvolvendo novos equipamentos. Muito bem. Seu Anselmo, falamos bastante aqui de uma forma resumida da sua vida profissional, mas o senhor também é conhecido e muito querido aqui na região de Piraberaba pela sua vida em sociedade de forma muito especial, vinculada à Igreja Católica. O senhor, no início da entrevista, já falou um pouquinho, né, de que isso vem de berço, isso vem dos seus pais, da sua família, e o senhor sempre manteve essa proximidade com a vida cristã também, não só profissional, mas também espiritual. Né? E quando o senhor chega em Piraberaba, me parece que esse vínculo continuou. Não se perdeu quando o senhor esteve em Erechim, quando esteve em Pelotas, quando esteve em Camboriú, quando esteve no bairro Floresta, veio para Piraberaba. Me parece que o senhor sempre esteve muito próximo de Deus em todas essas fases que o senhor relatou aqui, né? Bom, estar longe de Deus não é ser criado à sua imagem e semelhança, né? Então, mesmo em Pelotas, a gente fazia já as leituras, né, na igreja que ficava próxima à nossa casa. E, claro, não dá para se afastar de Deus. E vindo para cá, nós começamos a nos envolver nessa parte, colaborando com a comunidade, e já em outros momentos sendo coordenador, e depois assumindo mais tarde também a parte do Ministério da Sagrada Comunhão, a coordenação paroquial aqui de toda Piraberaba, e recentemente também coordenador aqui da nossa comunidade como matriz, e sempre envolvido aí, né, na questão do apoio de forma geral dos ministérios, nunca se afastando de Deus, né? Porque isso você nunca vai ter
paz, eu acredito na vida, se você se afastar de Deus. Ainda mais eu, como falei no começo, né? 8 padres e 10 freiras na minha família, não tinha como ficar longe disso, né? Não. Ô, seu Anselmo, uma curiosidade, qual foi o primeiro padre em Pirabiraba que o senhor teve contato? O senhor lembra? Lembro, foi o Padre Zeno. Padre Zeno, ele vinha uma vez por mês não, uma vez cada 15 dias para celebrar uma Santa Missa aqui. Se não me falha a memória, o Padre Zeno foi quem ajudou a fundar a Capela Nossa Senhora Aparecida do Canela. Foi. Né? Tanto é que a rua na frente da capela se chama Rua Padre Zeno. Isso aí. Né? Padre Zeno, ele já tinha uma certa idade e tal, mas é uma pessoa muito, muito de Deus, viu? Muito de Deus. E aí era, assim, nós pertencíamos a Santo Antônio, né? Sim. Nós éramos comunidade da Santo Antônio. É verdade, é verdade. É. E daí surgiu o Canela, depois surgiu a Palmeiras, depois surgiu a São Francisco, surgiu lá aqui do Cubatão Rabi. Sim. Tudo no tempo que nós estávamos por aqui, né? Já, faz tempo. Nós não, aqui a gente não conseguiu abordar tanto, mas eu vou voltar numa próxima oportunidade aqui também para contar a história da Dona Maria Cadorim, né? Porque também tem esse viés político a família Cadorim, né? A Dona Maria foi vereadora aqui em Joinville. Hoje o Matheus, que é filho do seu Anselmo e da Dona Maria, o Matheus é deputado estadual. Então, assim, hoje a gente está aqui contando um pouco da vida do seu Anselmo, mas a nossa equipe vai marcar e numa próxima oportunidade nós vamos voltar aqui também para contar a história da Dona Maria e também abordar mais esse viés político que a família Cadorim, essa tradição política também que a família Cadorim tem aqui em Piraberaba, né, seu Anselmo? Que também é uma virtude de vocês, da família Cadorim, né? É uma conquista, né? Assim como você também, eu vinha lembrando, poxa, numa cidade tão grande, o Diego veio e conseguiu uma posição, graças aos esforços, à dedicação, ao trabalho, especialmente ao trabalho, né? E que gera uma confiança nas pessoas. Sim. Então, muitas pessoas pensam assim, só vê o cara lá no pódio, né? Sim. Mas não sabe o quanto ele correu para chegar no pódio, não é verdade? É verdade. Então, assim, muitas pessoas dizem, o cara é de sorte. Não, a sorte é você que gera, é você que faz acontecer. Que eu fico feliz, né? Em poder ter contribuído bastante e a gente é bem lembrado, né? Mas não é pela lembrança. Eu me sinto bem quando sei que as pessoas se lembram da gente porque nós fizemos o bem para elas. Isso que é o mais importante para mim ver, sabe? É isso daí. Então fica aí já o recado aqui para nossa equipe, né? Tá aqui o Fabiano, o Guilherme estão nos auxiliando aqui na gravação, para a gente marcar numa próxima oportunidade para voltar aqui na casa do seu Anselmo, para aí a gente contar um pouco mais dessa vida política e contar um pouco da história também da Dona Maria Cadorim, já que o seu Anselmo contou uma partezinha aqui da onde se cruza o caminho dos dois, mas o foco hoje é a gente contar um pouco da trajetória profissional aqui também do seu Anselmo. Seu Anselmo, o nosso tempo, ele é limitado. A gente sabe que pela sua história de vida nós teríamos aqui muitos assuntos. A gente poderia falar detalhadamente aqui de cada fase da sua vida, que é uma história riquíssima, mas a gente tentou resumir aqui, né, do nosso quadro Conte a Sua História. Quero agradecer ao senhor por ter aberto as portas da sua residência para nos receber, compartilhar com a comunidade de Piraberaba um pouco da sua história, né, e também agradecer por tudo que o senhor se dedicou à nossa comunidade. O senhor vai ser lembrado para sempre aí como uma pessoa que colaborou para o desenvolvimento de Piraberaba, para o desenvolvimento da nossa paróquia Sagrado Coração de Jesus. O senhor vai ser lembrado para sempre com muito carinho. E fica aqui o meu agradecimento e meus parabéns pela sua trajetória e fique à vontade para a sua despedida, Anselmo. Eu tenho que agradecer especialmente a você, que nos dá essa oportunidade de contar um pouquinho da nossa história, mas dizer sempre que Piraberaba está no nosso coração, é tanto que nós já moramos aqui há 43 anos e daqui a gente não vai sair. E nós até esses dias já nos estávamos preocupando, sim, mas aonde que a gente vai ser enterrado e tal, né? Então, porque a gente quer permanecer por aqui sempre, né? As nossas lembranças, mas o momento de agradecimento mais uma vez a toda a comunidade de Piraberaba, as lideranças que a gente já conviveu também, de forma que nós possamos ter ambientes sempre saudáveis, familiares, porque o caminho do bem
é mais fácil de viver do que o caminho do lado negativo, das dificuldades, né? Então, hoje ainda vinha escutando o Evangelho e Jesus sempre diz, né, que precisamos dar o perdão. E como é difícil dar o perdão para quem nós não gostamos. Mas o padre já dizia, todos nós temos um inimigo, reze por ele. Então, com essa mensagem de paz, de perdão, de amor, que eu quero me despedir e deixar um abraço para todo morador de Piraberaba. Muito bem. Muito obrigado, seu Anselmo. Muito obrigado, Ana Maria, que nos recebe aqui. A gente vai voltar aqui e contar a história dela também. Quero agradecer a nossa equipe que está nos dando suporte aqui. E assim nós encerramos mais um quadro Conte a Sua História. Voltamos em uma outra oportunidade contando uma outra história.